Muito bem, senhoras e senhores. Na semana passada que passou, o Cabral ele fez uma denúncia contra o Dias Toffoli, dizendo que o Dias Toffoli negociava compra e venda de sentenças no estado do Rio de Janeiro. Né? Vocês viram isso daí? Sim, ouvi falar disso. São dois pontos importantes aí para mim. Um ponto é, o Instituto de Delação Premiada, como nós o instituímos, está falho. O peso que está se dando às delações está sendo um peso muito maior do que as evidências dos delatores. E isso é grave. Mas isso não quer dizer que não precise ser investigado. E você, Ed, o que você achou? Não, eu sobre assuntos eu escuto um cara que é de direita todos os dias, mas é uma direita dessa que pensa, não é essa direita idiota aí do estilo Bolsonaro da vida. Eu escuto muito o Reinaldo Azevedo sobre vários coisas, assim, o programa dele na emissora, na Bandeirantes, né, na Band FM. E, assim, ele critica muito essa relação premiada que tem no Brasil dessa forma, porque ele diz que, e eu concordo com ele diz que é colocar o controle da justiça na mão de bandidos. O cara, igual esse Sérgio Cabral, tá lá preso há quantos anos? 300 anos condenado, não sei o quê, e depois de tantos anos ele aparece com uma denúncia dessa. Então, é assim, é uma coisa assim, tudo bem, você pode investigar, porque se deve investigar qualquer denúncia, né? Não é porque o cara é um bandido. E novamente a conveniência da delação vazando para a imprensa, né? Pois é. Então, eu não acredito nisso. Não que o Dias Toffoli seja seja um grande ídolo meu, mas assim, quem está falando isso não tem a menor credibilidade e tem muito interesse em falar tudo isso, né? Joga qualquer merda no ventilador e pronto. Eu acho que, na verdade, o que está acontecendo é um ataque ao STF, porque o momento permite que isso aconteça. A hora que o Sérgio Cabral ele vai lá e solta essa bomba aí, isso daí não veio do nada. Ele podia ter falado isso há 5 anos atrás, sei lá, não sei quando foi que aconteceu, não sei de quando que o Sérgio Cabral tá falando, mas ele sabe disso há muito tempo. Na época do garotinho. Na época do garotinho, né? E aí ele vem falar disso agora, né? Por quê? Né? Qual é o interesse, né? Eu acho que isso talvez mostre até um alinhamento do Cabral com o Bolsonaro, porque a base bolsonarista tá de pau duro, não, né? Então, mas essa delação, ela está sendo negociada há anos. Porque a questão não é porque ele delatou isso, é porque essa delação está vindo a público e agora. E a gente acaba... o problema dessa galera é que eles fazem a gente sair do foco da questão. O foco da questão não é o conteúdo da delação, é novamente porque uma delação está vazando e porque essa delação que está sendo negociada há anos está sendo vazada agora. Eu acho que vai meio ao encontro do que o Dan fala, né? O STF, ele está tendo protagonismo naquilo que o presidente não está fazendo, ferindo a Constituição. Então, talvez seja esse tipo de escândalo, seja para deslegitimar mesmo. Quero dizer que é um bando de bandidos, então quem são eles para falar da Constituição? Eu acho, assim, eu tenho a imaginar que talvez seja isso. Também, é todo um compêndio, né, de situações e circunstâncias que estão aí postas, né? Eu acho que é um ataque ao STF também, tá? Só que eu não acho que o ataque seja o Cabral atacando. Talvez esse aparelhamento da Polícia Federal, dos instrumentos de investigação. A Polícia Federal usando ele como um instrumento, né? Aí a gente tem que ver por quê, né? Qual é a intenção. Eu acho que é assim, né? A intenção é desacreditar o Supremo, né? O Supremo, ele é uma instituição que está sendo atacada há muito tempo, né? Ela tá perdendo o prestígio que ela deveria ter, né? O Supremo Tribunal Federal, ele é extremamente importante, né? A hora que uma pessoa ela sai na rua
pedindo fechamento do STF, essa pessoa não sabe o que ela tá falando. Ela com certeza não entende o que ela tá falando. A pessoa não entende sequer o que é democracia, entendeu? Né? Porque a hora que você fala de fechar o STF, você tá falando de acabar com o regime democrático de fato. Né? Com qualquer um dos três poderes. Se você acabar com qualquer um dos três, você acaba com a base democrática, entendeu? E é complicado, porque o STF, ele não só está num momento desconfortável, porque existe uma ojeriza de algumas pessoas, né, da base bolsonarista em relação ao Supremo, né, como ele está tendo que se posicionar o tempo todo por causa do desgoverno bolsonarista, do desgoverno desse presidente, né, o desrespeito de fato à Constituição, né, essa questão da CPI, a gente estava falando agora há pouco. A CPI, ela é um instrumento de minoria do legislativo, né? Que, assim, eu sei que vocês todos sabem, mas eu vou explicar aqui rapidinho só para quem tá ouvindo a gente, tá? É um instrumento de minoria pro legislativo poder investigar o executivo. Como acontece? A CPI, ela precisa de 3 coisas. Ela precisa que 1/3 dos membros da casa que solicitou assinem a CPI, né? No caso do Senado são 27, essa CPI ela foi aberta com 33, 34 se a gente considerar o Major Olímpio, né? Porque o Major Olímpio ele faleceu, né? Mas ele assinou a solicitação do Randolph Rodrigues e eles colocam o nome do Major Olímpio ali como uma homenagem, né? Eles contam o Major Olímpio como uma homenagem, embora legalmente não seja válido a assinatura dele, né? Então você precisa de 1/3 da casa. Você precisa de um fato determinado. A CPI ela existe para investigar um negócio específico. Ela não pode sair investigando a torta e a direita do jeito que ela quer. Por isso que, na verdade, aquela solicitação do Bolsonaro porque tem que investigar os governadores e os prefeitos. Pode até investigar, só que são coisas diferentes. Você vai abrir outra coisa para investigar, não dentro dessa CPI. A não ser que a CPI chegue em algum desvio relacionado ao fato determinado dela que envolva governadores e prefeitos. No caso dessa CPI... No repasse de verbas para... De verbas destinadas ao tratamento da pandemia, né? Exato. Né? E o fato determinado dessa CPI é assim, investigar a gestão, ou falta de gestão, no caso, né, sobre a pandemia, e o caso de Manaus. Então, o Wilson Lima, né, o governador do Amazonas, ele sim pode ser investigado, entendeu? Porque tá dentro do fator determinado da CPI, mas outros governadores não, tá? E o terceiro ponto que você precisa para uma CPI é um prazo específico de investigação, né? Esse prazo ele sempre é de 90 dias ou de 180 dias. Por que isso? Para que a CPI ela não investigue eternamente, ela tem um prazo lá para funcionar. Porque senão os caras eles podem, tipo, se não existisse essa regra, os caras poderiam ficar levando a CPI por anos. E até pode acontecer isso. O prazo da CPI pode ser prorrogado, mas nunca por mais tempo do que o tempo de um mandato. Ou seja, 4 anos. Uma CPI ela nunca pode passar de 4 anos. Mas nunca aconteceu isso, né? Eu acho que a CPI mais longa que a gente teve foi 1 ano e 3 meses, se eu não me engano. Enfim, a gente tá falando aqui da CPI. A CPI, ela tinha todos esses critérios, todos eles, né? A CPI ela é um mecanismo que está prescrito na Constituição, né? Então, se você tem esses requisitos, ou as assinaturas, o fato determinado e o prazo, ela tem que ser aberta, e acabou, não tem que discutir isso. Só que aí o Rodrigo Pacheco, ele ficou sentado em cima da porra da CPI, entendeu? Porque tem que abrir, mas na lei não diz em qual prazo. Isso aí eu já acho errado. É foda. Só que aí os caras, eles recorreram no Supremo, e aí foi o Barroso, né? Acabou que o Barroso, ele foi lá e falou, tem que abrir essa porra, tá ligado? Não assim, porque o Barroso tem muita classe, tá ligado? Não é que nem eu, não. Entendeu? O STF tá sendo a mãe do Brasil, é isso. É isso. Toda hora a gente vai lá e fala, o Bolsonaro fez isso. Governo, porra, eu já falei, não pode fazer isso, não pode atentar contra a democracia, cacete. Não pode ficar rasgando a Constituição. Deixa essa arma aí, vai, baixa essa arma, caralho, porra. Exatamente isso, é a mãe.
Então é assim, o STF ele tem se feito muito mais presente do que é o recomendado, porque o judiciário não tem essa coisa que a gente viu com a Lava Jato, é um negócio que nunca deve acontecer. O judiciário não tem que ser como é que é a palavra aí, Heber? Tô conseguindo falar não, mas o espectador? Não, espectacularizado. O Heber acertou. Fala aí, Ed, você ia falar. É que o STF tem vindo a socorrer o país em momentos de ataques, né, que o país tem sofrido por conta de um presidente que não entende ou não quer entender e nem respeita o cargo dele, né, e não fica nas limitações que o cargo de presidente tem. E nem nas obrigações que o cargo de presidente tem. E sempre vem o STF, como é o guardião da Constituição, tentar manter a institucionalidade do país intacta, embora tenha corroído muito, né? Que o Bolsonaro é essa coisa que a gente conhece, né? Infelizmente eu vou ter que fazer essa crítica aqui. E esse desgaste em relação ao STF, ele é muito sério, né? Porque é assim, o Bolsonaro vai sair, ele vai sair, não vai voltar. Mas o bolsonarismo não vai acabar. Entendeu? O bolsonarismo não vai acabar e esses ataques ao Supremo, eles podem, com o passar do tempo, ter consequências sérias, né? Porque a hora que o Supremo Tribunal ele tá desacreditado, é foda, é muito foda, porque aí fica difícil de você proteger a Constituição. A Constituição, ela define garantias básicas do cidadão que eles estão tentando, que o Legislativo e o Executivo, há alguns anos, estão tentando, desconstruir com todos os esforços deles, né? E aí, se você desacredita o STF, né, a opinião pública, o STF ele não deveria estar subordinado à opinião pública, né? Por isso que os cargos não são votados. Mas se você mina a credibilidade do STF, você mina um dos aparatos principais para defender garantias básicas, cara. É muito sério isso. Por isso que eu falo, uma pessoa que fala fecha o STF, essa pessoa ela não sabe o que ela tá falando. Ela não sabe. Definitivamente. Entendeu? Mas Bolsonaro nunca sabe o que tá falando. Sem dúvida. E isso não é uma coisa que começou no bolsonarismo, hein, gente? Demonizar o STF. Eu mesmo, 1 milhão de vezes, demonizei o Gilmar Mendes, Activia, que solta todo mundo que é preso, que não sei o quê. Mas, gente, são perfis de leitura da Constituição. Você tem alguns ministros que são legalistas e você tem alguns ministros que são garantistas. Se você pegar o histórico de decisões do Gilmar Mendes, independente do caso, mesmo os casos não políticos, ele é um garantista. Por isso ele solta as pessoas. Ele acredita que a pessoa tem o direito de se defender até a última instância, por exemplo. Então não é porque eu discordo desse posicionamento que eu posso demonizar o STF. Não é porque o ministro foi escolhido por um presidente A ou B que eu posso só por isso demonizar o ministro do STF. O que a gente tem é cada vez mais sendo colocados ministros, e aí sim a gente tem que tomar medo. São ministros que estão sendo colocados não pelos critérios necessários, mas pela política. Eu acho que o Cássio Nunes se enquadra nisso, mas não o Alexandre de Moraes, Éder. Entendeu? Eu não acho que o Alexandre de Moraes ele seja um mau ministro. Então, eu tenho os 2 pés atrás com ele, tá? É só porque ele parece Lex Luthor, né? Eu confesso. Não, por que você tem receio do... Não, cara, porque a forma como ele foi colocado lá, as forças que o colocaram lá foram muito suspeitas, cara. Incluindo o fato dele ter tido uma sabatina de treino num iate de um senador para preparar ele para a sabatina do Senado. Mas tem que usar o nosso programa aqui para divulgar isso. Eu sei, mas não pode falar disso. Porque a mídia esconde, a mídia esconde. É duvidoso, mas... Entendeu? E aí, assim, o alinhamento dele, para mim, tem que ser observado muito de perto. Mas é o que eu digo. A gente não deveria estar discutindo
as decisões de colegiado do STF, nos votos de colegiado. Tá para a sociedade discutir é o que é decisão monocrática do STF, que ainda tem que passar por colegiado. Só que a gente colocou até as reuniões de colegiado do STF como Big Brother, e aí a gente estranha que as pessoas querem eliminar juiz no paredão. Então, mano, eu gostei muito do Gilmar, cara. Tô torcendo por ele, tá ligado? Tá pedindo voto foda, pra né? ele, Dan? O Gilmar, mano. O Gilmar, ultimamente, ele tá com a corda toda, velho. Toda vez que ele fala, a audiência bomba, velho. Né? Bom, é isso, né, cara? Eu acho que é muito perigoso tudo isso. Existem várias coisas que acontecem, e aí as pessoas... Aí o Ed falou, porque Bolsonaro não pensa. Mas essa coisa de meio que satanizar o STF, como o Weber salientou bem aí, é anterior ao bolsonarismo, e na verdade é uma coisa que já vem acontecendo e acontece de todo lado, porque a hora que os caras eles tomam uma decisão que a gente, individualmente, a gente não gosta, a gente fala que o cara é filha da puta, tá ligado? Né? Tipo, quem aqui não xingou... Quem aqui não xingou o STF quando o Lula foi preso, tá ligado? Entendeu? Né? Tipo, a gente tem que pensar no contexto daquele momento, né? Dentro daquele momento, a gente não sabia ainda tudo que estava acontecendo na Lava Jato e depois a gente ficou sabendo por causa esqueci o nome do general agora que ele falou aí, faz uns 2 meses. General Ramos. Não foi o Ramos, não. Ele não fez parte do governo, não. Eu esqueci, o Souza Cruz, eu acho o nome dele. Ele falou... E aí ele o que a gente percebeu ali, né, e que é muito sério, é que existia uma ameaça velada do exército contra o STF. Entendeu? Nessa situação toda. Que é uma coisa que, tipo, tá meio passando batido. As pessoas ouviram isso, mas ninguém mais tá colocando isso no cálculo político da Vaza Jato. Isso faz parte da Vaza Jato. Então, de certa forma, a Lava Jato, ela não só impediu uma pessoa que deveria ter podido concorrer, no caso Lula, né, interferiu diretamente nas eleições do país, como deu força para os Estados Unidos interferir economicamente da Petrobras e politicamente dentro do Brasil, como também feriu o STF, sabe? E quando se fala Vaza Jato, a gente geralmente esquece desse ponto, mas esse ponto é muito sério, isso é gravíssimo. Olha como a Vaza Jato, ela feriu as instituições brasileiras em todos os âmbitos, né? Em todas as esferas, tá ligado? É muito grave, cara, é muito grave isso. Então, é importante... Sim, diga, Ed. Que o bolsonarismo existe antes do Bolsonaro, ele só veio se manifestar. O Bolsonaro encarnou essa é um nome do momento, né? Isso, o imã que atraiu toda essa burrice generalizada. E a Lava Jato é um instrumento de guerra híbrida dos Estados Unidos no Brasil. Sim, é uma moda. Sérgio Moro vai preparar lá, nos Estados Unidos. Bom, e aí é isso, né? Então, mas a verdade é que a gente tem que ser muito sóbrio em relação ao STF, porque eu tenho certeza que todo mundo aqui já xingou o STF em algum momento. E é complicado. Porque, eu tenho para mim, só uma observação, eu tenho para mim que, na verdade, a relação do Sérgio Moro e da Lava Jato com a CIA, eu vejo mais como uma coisa que, se a gente não tivesse aberto a porta para a CIA não teria vindo pegar informação. Sim, mas aí eu acho que o Sérgio Moro e a Lava Jato tentou usar isso e acabou sendo usada. O Putin teria telefonado para Dilma, avisando para Dilma, eles vão fazer guerra híbrida no Brasil. A Dilma não quis ouvir. Eu acho que ela não entende russo. Mas vem cá. Você falou aí que quem não xingou o STF quando o Lula foi preso? O Bolsonaro não xingou, aí. Os adversários do Lula não xingou o STF. O negócio é que virou um time de futebol essa porra.
Porque se atende Então, um grupo, exatamente. eles gostam. Se atende outro Isso- grupo, outro isso é- grupo gosta. E não pode ser uma corte dessa forma, ainda mais a Corte Suprema do país. A justiça é muito injusta. Não, é isso. Foi colocado. A gente está num período em que tudo vira disputa e fica difícil aceitar o que é determinado, e aí você quer falar que tem que acabar com aquilo que discorda de você. É o que vocês já disseram, né? Vira um fla-flu e a gente às vezes acaba perdendo muito mais do que tem a ganhar, porque não dá para ser bom só para um tempo todo, né? É isso. Falo com tranquilidade. Exatamente. Né? E a gente tem que ter muito cuidado com isso. É muito grave esse tipo de ataque ao STF, você desacreditar o STF. É claro que tem vários ministros que fizeram muita merda, tá ligado? Né? Você tem o Toffoli, tá ligado? Você tem o Fux, você tem o Gilmar Mendes, tá ligado? Né? Porque, tipo, todos eles têm falcatrua, tá ligado? Não tô falando que os caras são imaculados, eles não são nem de longe, entendeu? Né? Mas não são criminosos por antecedência, né? Não são. São ministros da Suprema Corte. O negócio é que o Brasil tá todo desarranjado. Tá todos. Sabe aquela casa que tá caindo na parede, um vitrô, o telhado tá caindo, tá desse jeito. E aí nós estamos fazendo churrasco, né? Não estamos porque a carne tá cara pra caralho, tá ligado? Eu acho que é importante ter essa conversa sobre o STF, é importante falar com as pessoas sobre isso, entendeu? Né? Porque se o STF ele não tiver funcionando bem, tá ligado? Ele não tiver a integridade institucional dele, isso quer dizer que a gente perdeu os guardiões da Constituição, a gente perdeu o escudo que garante, que protege as garantias conquistadas com tanta luta, e tá tentando se fazer um desmonte no Brasil desses direitos históricos, entendeu? Né? A gente não pode permitir isso, e é importantíssimo falar sobre isso. É muito, muito sério, a gente precisa dar um chacoalhão sobre esse assunto. Eu acredito nisso. Então, alguém mais tem alguma coisa a falar sobre o STF? Nada a esperar. No momento Então, que quem tá segurando as pontas pra gente tá sendo esse. E tipo, e num momento onde isso é extremamente necessário. FTF, mãe! STF manhã. Então, beleza. Pode. Bom, a gente vai ficando por aqui, então, povo, e é isso aí. Daqui a pouco a gente volta falando sobre o censo, porque a Jana puxou a pauta. Porque alguém me ajuda a fazer pauta nessa porra, entendeu, Edson e Eder? Todas as pautas que eu mandei, você não aceita. Você fala que você é coisa de comunista, não aceita. Nunca me dispus a fazer pauta. Você viu como eu sou, O que Jana? comunista mais gosta de fazer pauta? É que o Weber não é comunista, mano. O Weber é neoliberal. É que são comunistas muito singulares, sabe? É por isso que a gente tá aqui, ó, no capitalismo, porque a gente fica perdendo tempo com pauta. Ele diz Por isso, né? Não. É que eu vejo. Eu vejo. Quando nós quatro, a princípio, a gente vai levar um cacete. É melhor juntar mais gente. Eu escuto muito o Nil Dorix, da Universidade Federal de Santa Catarina, do Rio de Janeiro, uma dessas duas. Ele está em Santa Catarina. E ele fala toda vez que a solução é a revolução, que não sei o quê, explica tudo tudinho. Pois Eu acho uma questão moral muito grande a revoluções, porque quando você planta uma revolução, você não sabe o que vai sair do outro lado. Exatamente, acaba com o que está aí. Eu tenho medo também de revolução. Gente, então deixamos. A gente não Você consegue... olha esses comunistas amarelou todos os comunistas amarelos. Eu acho que a gente precisa, eu acredito numa luta de longo prazo,